Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos iniciando aqui a nossa escola bíblica dominical e agora nós estamos já no quarto trimestre de 2020. Então, o tema dessa lição de hoje, a revista traz como tema a fragilidade humana e a sabedoria, a soberania de Deus, melhor dizendo. E a soberania de Deus, o sofrimento e a restauração de Jó. Este é o tema da revista, né? Então, você que vai ficar comigo, nós temos muita coisa a aprender hoje. Então, estaremos aí falando sobre o livro de Jó. A lição é o livro de Jó, lição número 1, datada para 4/10/2020. O livro de Jó é o tema da lição de hoje, lição de número 1, né? Então, nós vamos falar sobre autoria, data e local, a estrutura literária do livro e a natureza e mensagem do livro de Jó. Então fique comigo que a gente vai passar assim nas partes de visão geral do livro, o panorama técnico e resposta ou dilemas humanos. Esse último tema aqui de resposta aos dilemas humanos é onde nós vamos dar mais ênfase, mais destaque, né? Nós vamos passar pela parte de autoria, local e data e o gênero literário, porque está na revista. Então, quem acompanha a revista vai estar acompanhando. Mas é preciso que a gente passe por essas partes da revista, né? Então, na próxima aula será sobre o, a pessoa de Jó, né? Então nós vamos hoje só se deter nesse assunto. O livro de Jó. O livro de Jó. Nós temos aqui nosso slides, nós vamos estar projetando nossos slides. Para quem não me conhece, que está vendo pela primeira vez, meu nome é Obed Edom, sou presbítero na Assembleia de Deus, daqui da ADEJA, São Mateus, e sou professor de escola bíblica dominical. Já estou ministrando essas aulas. Assim que começou a pandemia, eu comecei a ministrar aulas também no YouTube, porque não estava vendo a presencial, então eu estou no YouTube. Eu gostaria que você que ainda não se inscreveu, se inscrevesse no canal, acionasse aquele sininho que tem para você receber as notificações e também dar o seu curtir, um joinha, né? Você fazendo assim, você está contribuindo para a nossa divulgação do nosso trabalho. Então você está também cooperando com a obra de Deus, que eu estou fazendo isso para o Senhor Deus, não estou fazendo assim para competição. Eu estou aqui porque preciso servir a Deus e dessa maneira, e essa maneira foi a que eu achei para servir a Deus também aqui no YouTube. É, então a gente vai dar a sequência da nossa aula. Fique comigo, você vai aprender por que que o justo sofre. É uma pergunta. Por que que nós sofremos mais às vezes do que o ímpio, né? Você vai entender por que que Jó sofreu, né, no final, mais para o final da aula. Então não se preocupe com esses assuntos do início aqui, que vai falar sobre é, o autor do livro, tal. Vou dar uma passada rápida nisso, só para efeito de passagem pela revista, né? A revista é a revista CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, a revista é das Assembleias de Deus. Para quem não é da Assembleia, a revista é da Assembleia de Deus. Mas para vocês que já me conhecem, né? Então isso não é nada novo. Então nós estamos na aula 1. Nós estamos na aula 1. Nós vamos dar início agora. Nós vamos projetar os nossos slides, né? Aí está. Lição 1, o livro de Jó. O textuário da lição diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu?
porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Tiago 5:11. Na verdade prática está assim. O livro de Jó não é apenas uma preciosidade de leitura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Então, meus queridos, eu não disse aí quem é o comentarista da revista. O comentarista é o pastor José Gonçalves, líder da Assembleia de Deus em Água Branca, Piauí. É o nosso comentarista desta lição, dessa revista, desse trimestre, este último trimestre de 2020. Então vamos aqui com a nossa leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe diz assim, 2 Timóteo 3:16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ezequiel 14:14, do 19 ao 20. As, Ainda que estivesse no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ele com sangue, para arrancar dela homens e animais. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivesse no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Tiago 5:11. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim do que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Temos o objetivo geral da nossa revista bíblica da escola dominical. Aí está o objetivo geral, mostrar que o livro de Jó é uma poesia inspirada que retrata o dilema vivido por uma pessoa histórica. Os objetivos específicos: mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. Especificar o gênero literário e de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. Identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Introdução. Neste trimestre estudaremos o livro de Jó, uma das obras mais fascinantes da Bíblia. Não há em toda a literatura outra obra semelhante. Livro de Jó. Diferente da sua estrutura, no estilo e sobretudo no conteúdo, o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana. É, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o seu sentido. Tópico 1. Autoria, local e data do livro de Jó. O autor de Jó. Quem escreveu o livro de Jó é motivo de longo debates. Então, meus queridos, estamos aí com um pouco da leitura da revista, né? Tem umas gravuras junto aí para ajudar, para se entender um pouco melhor, mas é exatamente o que está escrito lá na revista física. Quem tem a revista na mão, é isso que está escrito lá, e a gente coloca essas gravuras aí, porque tem pessoas que entendem melhor uma leitura assim, tendo alguma gravura, ele é sensitivo, né? Então, a gente coloca alguma gravura. Mas eu tenho aqui o meu esboço e eu vou seguir na explanação da revista, do que já foi lido, né? Nesta primeira lição do quarto trimestre de 2020, estudaremos o livro de Jó com suas importantes informações. Teremos uma visão geral do livro de Jó, autoria, local e data, estrutura literária, propósitos e objetivos. E por que estudar o livro de Jó, natureza e mensagem do livro de Jó. No tópico 1, autoria, local e data. Visão geral do livro. O livro de Jó não fornece o nome do autor. O livro de Jó não fornece o nome do autor. Embora o autor seja
desconhecido, o livro de Jó não apresenta nenhum problema de inspiração ou exatidão histórica, pois a Bíblia é um livro escrito por santos homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Quando você lê lá em 2 Timóteo 3,16, você encontra assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Quanto ao local e a data onde o livro foi escrito, sabe-se que Jó era da cidade de Uz e que viveu em um período patriarcal entre Abraão, Isaque e Jacó. O livro teria sido escrito nesta época, mas a data exata dependeria de sabermos quem foi o autor do livro, e isto não consta na Bíblia. Posto isto, conclui-se que para uma aula de escola bíblica dominical, esta discussão é um tanto estéril. Então, na escola bíblica dominical, meus queridos, a gente tem que colher, melhor dizendo, a gente precisa ministrar uma aula onde que a gente saia edificado. Essas discussões, aonde foi escrito, o local, a data, né, a autoria, isso é uma coisa meio que estéril. Não tem, assim, para nós que estamos na escola bíblica dominical, nós gastaríamos tempo sem termos um aproveitamento. Isso se daria melhor dentro de uma sala de teologia, né? Onde temos aí que esmiuçar todos esses assuntos. Então, numa escola bíblica dominical, a gente é mais assim sucinto, a gente vai mais adiante, a gente vai mais para o lado que nos edifica, para o lado que nos corrige, para o lado que nos alegra, para o lado que, né, para o lado espiritual. Então, nós não vamos assim ficar presos nesses assuntos, mas a revista traz esse assunto, então a gente tem que passar por ele, né? Os objetivos e propósito do livro é mostrar a fragilidade humana e a soberania divina, revelar por que os justos são submetidos às aflições e revelar por que o Senhor aceita a presença da injustiça e do mal no mundo por ele criado, né? Esses são os objetivos e o propósito do estudo do livro de Jó. Temos por personagem principal e central a pessoa de Jó em um contexto literal e não fictício, sendo que Ezequiel 14,14 o traz como uma pessoa real, como também o apóstolo Tiago, Tiago 5,11, destacando a paciência de Jó. A paciência de Jó. No segundo passo, a gente vai falar da estrutura literária do livro. Então, a estrutura literária do livro. Nesta primeira lição que estamos estudando, o livro de Jó é um livro poético em uma linguagem da alma. O livro de Jó traz uma combinação de prosa, poesia e prosa. Então, o livro de Jó é um livro poético em uma linguagem da alma. O livro de Jó traz uma combinação de prosa, poesia e prosa. Agora, estudar português, a linguagem, a gramática de português na escola bíblica dominical, para muitos causa enfado, mas assim a gente tem que passar por esse assunto explicando o que é poesia, o que é prosa, né? Poesia, por exemplo, é uma combinação em versos livres ou providos de rima, com associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagem. Isto é poesia. Prosa. Prosa é a expressão natural da linguagem escrita ou falada e não sujeita a ritmos regulares. O livro de Jó é classificado como livro poético por causa da estrutura dos diálogos entre Jó e os seus amigos. O livro de Jó é também um livro sapiencial, pois traz uma sabedoria que consiste em declarações de sábios, que oferece ensinamentos relacionados às questões práticas da existência humana. Se encontra na mesma categoria de Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão.
A organização do livro de Jó. Estou assim passando rápido porque é um assunto que, né? A organização do livro de Jó se dá em três partes. Primeiro, o início do livro, que chamamos de prólogo, no capítulo 1 e 2, que está a prosa. Segunda parte, a metade do livro, do capítulo 3 até o 42 até o versículo 6, que está encaixada a poesia, e o final do livro, como chamamos de epílogo, né? Você vai ler um livro, você vai lá no prefácio, no prólogo, e quando você chega no fim, tem lá o epílogo, é o fim. Então é começo, meio e fim. Em outras palavras, é começo, meio e fim. O livro está dividido em três partes. Então, nessas partes tem a prosa, no meio tem a poesia e no final a prosa. O livro de Jó também traz as figuras de linguagens, que são recursos utilizados na língua portuguesa para enfatizar, ou seja, deixar os textos falados ou escritos mais expressivos. Por meio de efeitos figurados, neste livro temos as seguintes figuras de linguagem: a metáfora e prosopopeia e paralelismo. Então, o que é a metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem que produz sentidos figurados por meio de comparação. Isso está em Jó, no capítulo 7, versículo do 6 ao 9. O objetivo aqui é dar mais expressividade e vivacidade ao texto. Tem a prosopopeia, figura de linguagem pelo qual se dá vida, ação, movimento e voz às coisas inanimadas e a animais. Está escrito em Jó 12, 7 e 8. Jó 12, 7 e 8. E temos, por fim, o paralelismo. Paralelismo, figura de linguagem de construção na qual há uma sequência de expressões onde os elementos literários se repetem e se correspondem quanto ao sentido. Jó 15, Jó 15 de 1 ao 7. Então vamos passar aqui a nossa parte de slides, né? Nossa parte de slides, que vai dizer exatamente o que eu já acabei de falar. Então estava falando aí sobre quem escreveu o livro de Jó, né? As opiniões passam por Moisés, Eliú, tal, e Ezequias, aí até mesmo Esdras. São uma discussão estéril neste caso, né? Que não traz nada para quem foi, se ficam debatendo. Isso aí numa escola de teologia teria mais valia, né? Então aqui nós estamos na escola bíblica e vamos adiantando. O que não, os que não acreditam no mover sobrenatural de Deus sobre os autores bíblicos fazem do livro uma concha de retalhos. Temos aí afirma que seria a produção de vários autores em diferentes épocas. Entretanto, o cristianismo histórico e conservador não tem o livro de Jó como uma ficção religiosa, mas como uma narrativa poética inspirada por Deus e redigida por um único autor, Deus. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas é fato que o autor conhecia a forma poética e nela expressou a maior parte do livro. A pessoa histórica de Jó, isso a gente vai estudar na segunda aula. Quem foi Jó? Então temos aqui Ezequiel atestando, né, que Jó foi uma pessoa real, não foi fictício. Tiago também falando sobre a paciência, né? A terra de Jó, que foi em Uz, a época de Jó, e a maioria dos comentaristas citou os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Já foi falado também na introdução que ele vivia entre esses patriarcas, Abraão, Isaac, na época deles. O sacerdócio como instituição ainda não existia na época de Jó, visto que Jó era o sacerdote de sua própria casa, então ele se levantava de madrugada para oferecer sacrifício quando os filhos iam para os seus banquetes. As filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com os seus irmãos. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai
lhes deu herança, junto com seus irmãos, o que não era permitido pela lei mosaica. Diga aos israelitas: se um homem morrer e não deixar filho, transfira sua herança para sua filha. Eles consolaram e confortaram todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Então nós já falamos da estrutura literária do livro do Jó, sobre poesia. Isso não torna o livro de Jó menos inspirado que os outros na Bíblia. Jó precisa ser lido dessa forma, a estrutura dessa obra demonstra isso. Livro do Jó, o texto é uma combinação de prosa, poesia, prosa e ordem, nesta ordem: prosa, poesia e prosa. Ele está literalmente organizado assim: prólogo, o meio, texto intermediário e o fim, o epílogo. E por fim a gente falou sobre organização. No texto em poesia há a seguinte organização: um monólogo feito por Jó, 3 ciclos de diálogos entre Jó e seus amigos. Então, o monólogo é quando a pessoa fala consigo mesmo, e o diálogo com outras pessoas. A gente que está numa aula de escola bíblica, a gente tem que explicar essas coisas, monólogo, diálogo, porque nem sempre a pessoa sabe, nem todos sabem. Se for um professor, sabe, mas nem todos sabem, né? No texto em poesia, há a seguinte organização: 4 amigos em discurso, de um quarto amigo jovem, Eliú. No texto em poesia, há a seguinte organização: e finalmente a humilhação de Jó diante da revelação divina e sua restauração completa. A abundância de figuras de linguagem. O livro é rico em metáforas, também já falei sobre isso. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade e maior vivacidade ao texto. Então, tudo foi que eu já passei, né? Então, estamos aí passando a revista. Um paralelismo. Então, estamos aí passando rápido as coisas que mais técnica, né? Então agora nós vamos parar um pouco nesse assunto que é a natureza e a mensagem do livro. A lição aí já traz para um lado mais espiritual, então a gente vai se ater nesta parte, né? O livro nos traz uma mensagem importante que é responder algumas questões humanas, de natureza teológica e filosófica, tais como: por que, por que os justos sofrem? Por que os justos sofrem? Se Deus nos ama tanto, por que então sofremos e às vezes até mais que o ímpio? Uma pergunta. Muitas das vezes, na caminhada na terra da peregrinação, há sofrimento que não é resultado do pecado cometido pelo homem. Quantas vezes a pessoa está sofrendo e ela não pecou, não aconteceu nada e ela está sofrendo? Vamos explicar isso. Se você ficar comigo até o final, a gente vai explicar o porquê que sofremos. O porquê, qual é a razão disso? Né? Às vezes é pecado e muitas das vezes não é. Nós vamos explicar isso de uma maneira bem clara, objetiva. Há sofrimento que são permitidos por Deus para fortalecer a nossa fé ou para melhorar aquilo que já somos. Em Jó 1:8 diz a Bíblia que Jó era homem íntegro, sincero e reto. Então, por que Deus permitiu o sofrimento?
Jó era um homem sincero, reto. Então, por que Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó? O sofrimento tem duas fontes. O sofrimento tem duas fontes. A primeira fonte é o pecado. Lamentações 3:39 nos traz assim: do que se queixa, pois o homem vivente? Do que se queixa, pois o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus pecados. Então, a primeira fonte de um sofrimento é o pecado. Mas a gente vai ver lá na frente que nem sempre é o pecado. Então conclui-se que a causa primária é o pecado. A causa primária do sofrimento é o pecado. Romanos 8:22 vai dizer que a consequência do sofrimento é o pecado. Porque sabemos que toda a criação, Romanos 8:22, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Então, conclui-se que a nossa alma, ao passar para a eternidade, se tivermos com Cristo, somos redimidos pelo processo da redenção. Mas o nosso corpo, quando estamos aqui em vida, geme com dores de parto. Em Salmo 51, versículo 4, Davi confessa o seu pecado e diz: contra ti somente pequei, e fiz o que foi mal aos teus olhos. Em Salmo 51, 12, mais para frente, no versículo 12, ele vai dizer: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar alegria. Então, o pecado faz com que percamos a alegria da salvação. Traz tristeza, né? Traz angústia. Então, no primeiro momento, o sofrimento, a primeira causa é o pecado. Para Davi, ele perdeu a alegria da salvação por causa do pecado. O sofrimento pelo pecado, ele cessa quando alcançamos de Deus o perdão. Então, o sofrimento pelo pecado, ele cessa quando alcançamos de Deus o perdão. Então é preciso, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Se a causa do sofrimento é o pecado, então há de confessar e deixar, para que alcance a misericórdia. Ao que parece, não foi o que aconteceu com Jó. Não foi o que aconteceu com Jó. Na Bíblia vemos que existe a tentação, e a tentação não parte de Deus. Então, às vezes a pessoa peca, foi a tentação, né? Mas a tentação não é da parte de Deus, né? Em Tiago 1:12 ele diz que é bem-aventurado o varão que sofre a tentação. Em Tiago 1:13 diz que ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado quer dizer enganado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo desenfreado, não tem domínio próprio, né? Em 1 Tessalonicenses 3:5, Paulo dizendo aos crentes da Tessalônica, diz que queria saber como estava indo a fé daqueles crentes, pois temia que o tentador o viesse tentar e o trabalho da evangelização dele se tornasse inútil. Então Paulo estava aqui preocupado com os crentes da Tessalônica, né? Com receio que eles fossem tentados pelo diabo, e tudo aquilo que ele fez de trabalho
poderia ser feito inutilmente. Então a tentação é da parte do diabo e não de Deus, né? Satanás em Mateus 4:3 se apresenta para tentar Jesus. Ele tem o direito de tentar, porque ele é o tentador. Deus jamais vai tentar o homem para corrigir. Deus tem dois instrumentos para corrigir o homem. Deus tem dois instrumentos para corrigir o homem. Um pai corrige o filho que ama. Isto está em Hebreus 12, 6 e 7. Aqui nesta passagem, vemos os instrumentos que Deus usa para a correção. Então, os instrumentos que Deus usa, um deles é a correção e o outro é a aprovação. Vamos, na sequência, vemos como que Deus usa a aprovação, né? Em Provérbios 3, 11 e 12 está escrito: Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem tem nojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Portanto, estes são instrumentos usados por Deus para a correção. E estes não foram os instrumentos usados na vida de Jó. Estes não foram os instrumentos usados na vida de Jó. Então Deus aí tem os instrumentos. Ele jamais vai usar a tentação para nos corrigir, nos provar. Então os instrumentos que ele usa é a correção e a aprovação. A correção para que o filho dele volte a não praticar aquilo que não deve ser praticado, né? Então, às vezes Deus nos corrige, né? Salmo 11, versículo 5, está escrito assim: o Senhor prova o justo. Você é justo, então você e eu podemos ser provados, né? Como justo? Porque já foi justificado, passou a ser filho de Deus. Então, um filho é corrigido pelo seu pai, e o seu pai, o meu pai, é Deus. Então, ele é que nos corrige. O Senhor, é Salmo 11, versículo 5. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Muitas das vezes estamos em situações que o nosso coração pede violência. Mas o Espírito Santo que está dentro de nós diz para nós não entrar em gritarias, né? Então, Deus aborrece o ímpio que ama a violência. Então tem que se contar até 10, 15 antes de partir para a violência, né? Você que é nascido de novo, você que é justo, né? Deuteronômio 13 e 3. Porque Deus prova. Qual é o motivo da aprovação? Por que Deus prova? E qual é o motivo da aprovação? Então, Deuteronômio 13 e 3 está escrito assim, deixa eu pegar aqui, Deuteronômio, capítulo 13 e 3. Não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, às vezes se diz assim: eu amo ao Senhor e eu te amo, Senhor, e em oração, e às vezes o Senhor nos prova para ver se nós amamos realmente Ele, né? Segundo Coríntios 8 e 12, muitas das vezes a correção pode ser usado na igreja. Muitas das vezes a correção pode ser usado também na igreja. Isso está escrito em 2 Coríntios 8 e 2. 2 Coríntios 8 e 2. Em Salmo 81 e 7 ele diz a Israel: clamaste na angústia, e te livrei.
Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Merimbá. Provei-te nas águas de Merimbá. Então, qual pode ser o problema de Jó? Seria uma provação? Qual seria o problema de Jó? Seria uma provação? Vamos entender qual é o objetivo da aprovação. A aprovação tem dois objetivos. Primeiro, melhorar alguma coisa boa que nós já temos. Deus não está lapidando-nos, está nos burilando. Muitas das vezes passamos pelo cadinho. Cadinho é um recipiente onde se derrete o ouro. Coloca-se lá o ouro misturado com as escórias, sujeira e se aplica fogo. E ali se derrete, funde tudo e só fica o ouro. Então o ouro é fundido. Né? Então Deus às vezes nos passa por esse cadinho. Né? Para ser provado, para ser aprovado, precisamos ser provado. Quem foge da aprovação não é aprovado. Quem foge da aprovação não é aprovado. Então, vamos lembrar ali quando a gente estava estudando, para os que já estão fora do tempo de estudo, que já não estudam mais, mas tem os jovens, quem sabe tem jovens escutando esta aula. Se você foge do dia da prova, você está fugindo da provação. E você fala, não vou fazer a prova porque é dura e não dá, eu não estudei, não vou fazer a prova. Bom, você não vai ser aprovado. No ano que vem, seus colegas e os seus amigos estarão já no segundo ano e você estará no primeiro ainda, porque não passou pela provação. Muitas das vezes precisamos passar pela aprovação. Isso é um dos instrumentos que Deus usa. O primeiro que eu disse foi a correção. E um segundo é a aprovação. Então, quando você lê lá em 2 Timóteo 2:15, você vai ver: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra, não é? É assim que está escrito lá, né? Aprovado. Não é procurar se apresentar aprovado ao pastor. Não, aprovado procura te apresentar-te a Deus. A Deus. Vamos lá. Aprovação é uma necessidade, é um instrumento de Deus. Isaías 43:2. Está escrito lá: quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Águas na Bíblia fala de dificuldades. Águas na Bíblia fala de lutas. Quando passares, não está dizendo que você não vai passar. Não está dizendo que eu não vou passar. É quando passares. Quando passares. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Então nós estamos sujeitos a passar ou ser submetido a provações. Então estamos sujeitos. Aqui na terra da peregrinação, estamos sujeitos a passar por provações. Jó 5:18 está assim: porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Então veja qual é o objetivo da aprovação. Um dos objetivos da aprovação é melhorar aquilo que já somos. Quem sabe você já é um homem de fé, mas Deus quer aumentar a sua fé. Deus quer aumentar a sua fé. Você já ama o seu próximo,
mas Deus quer fortalecer este amor. Então Deus cria uma situação e através dessa situação Deus vai melhorar você. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Deus quer o nosso aperfeiçoamento. Né? A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente presta culto, a gente chora mas Deus ainda quer o nosso aperfeiçoamento. Ele tem uns objetivos na nossa vida e os objetivos são individuais. O objetivo que é para mim é para mim, o objetivo que é para você é para você. Coisa linda é estar com Deus, né? E às vezes ele nos coloca numa situação de aperto, de aperto. Isto chama-se provação. E ainda mais na provação de Deus tem um projeto com o homem. E este homem precisa ser aperfeiçoado. Então Deus tem um projeto na vida do homem. Este homem precisa ser aperfeiçoado. Vai ter o dia que nosso corpo vai passar por uma transformação que chama-se glorificação. Então aí nesse dia nós estamos aperfeiçoados. Até então nós vamos passar por provações, né? Por provações, às vezes Deus nos passa por provação. Então a provação ela gera sofrimento. A provação gera sofrimento. Mas ela tem um objetivo. Entre os muitos exemplos da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, vamos aqui pegar apenas o do Velho, um deles do Velho Testamento. Vamos pegar a vida de José. Todos conhecem a vida de José, a maioria dos crentes conhece a vida de José, a história de José. Nós vamos apenas relembrar. Então José era um jovem de família rica e vivia bem na sua casa. Seu pai amava muito ele. E José, de uma noite para o dia, viu a sua vida ficar aos avessos. E então José era fiel a Deus e de uma noite para o dia ele viu a vida dele. Então José foi vendido como escravo para o Egito e ali ele ficou num espaço de 13 anos. José era novo na época, 17 anos, um jovem. E quem sabe José ali nesse período de 13 anos aproximadamente, ele sozinho, ele perguntava a Deus o porquê. Então, os porquês, meus irmãos, é nosso. As nossas perguntas, o porquê. Por que Deus? Por que Deus? Mas os paraquês são de Deus. E muitas das vezes ele não nos responde imediatamente. E você chora, e você reclama, e você parece que o céu está de bronze, é o dia do silêncio de Deus. Você já passou pelo silêncio de Deus? Que você pergunta: Deus, Deus, olha eu aqui. Deus, olha eu aqui. E Deus não responde, né? Quem sabe José estava passando por este momento, quando estava sozinho e foi vendido como escravo, e estava preso lá, e até que chegou o dia que ele subiu, né, passou da aprovação para a bênção, e aí virou governador do Egito. Então José entendeu o propósito de Deus, mas até então José sofreu. Então a aprovação, ela traz sofrimento. Deus tem objetivos a cumprir na vida de cada um de nós. E quando ele quer cumprir, ele às vezes põe nós em prova, em provação. Mas os propósitos dele são cumpridos. E na vida de José, o propósito foi cumprido, mas Jó passou pelos apertos. A prisão, a, separação da família, né? E outras provas que nós conhecemos,
já lá no palácio, né? É, então a aprovação gera sofrimento. No Novo Testamento, outro exemplo foi a vida do apóstolo João. No Novo Testamento, um outro exemplo de provação foi a vida do apóstolo João. João foi chamado ainda jovem para ser apóstolo. Este João, depois de aproximadamente 60 anos, tem uma igreja, a igreja de Éfeso. Ele tem diversos obreiros liderados por ele. João está com quase 100 anos. De repente, João é preso. João é mandado para Roma. Quem sabe João também suplicou quando estava sozinho, perguntou a Deus: Deus, aonde eu errei? Não é às vezes assim que a gente fica? A gente quer como que Deus responda imediatamente a hora, aonde eu errei, Deus? E quem sabe você chora muito. Quem sabe você está chorando hoje. Eu não sei. Eu já chorei. Eu já passei por uns apertos também. E a resposta não foi imediata, não, sabe? Mas depois eu fui entender o porquê que eu tive que passar por aquilo. Deus queria João em Roma, porque no projeto de Deus, João teria que passar por Roma. No projeto de Deus, João não seria morto em Roma. Deus, através do imperador de Roma, mandou João para a ilha de Patmos. Deus tinha um plano na vida de João. João, agora condenado à prisão perpétua na ilha de Patmos, era o projeto de Deus na vida de João. Era o projeto de Deus na vida de João. Os projetos são de Deus e eles são individuais. E a conversa é diretamente com Deus. Converse com Deus em oração. Converse com Deus dentro da sua alma, nas entranhas da sua alma. Pergunte a Ele qual é a tua vontade. Nós temos vontade. Eu e você temos vontades, anseios. Pergunte a Ele: é a tua vontade também? Assim você está andando em parceria com Deus. Pergunte a Deus: é de tua vontade também? Às vezes a gente quer comprar e aquilo a gente quer comprar, mas não é da vontade de Deus, sabe? Você moça, você moço, às vezes você quer, mas o Senhor está dizendo: não é a minha vontade, né? E outras coisas que tem, que Deus nos prova, Deus nos prova. Deus quer que andamos em parceria com Ele. Ele que dirige tudo. Agora aqui na ilha de Patmos, João se encontra sozinho. Enquanto ele estava em Éfeso, ele não tinha tempo para nada, preocupado com o andamento da igreja e o zelo por ela. Então, quando ele estava lá em Éfeso, ele não tinha tempo. Deus tinha um plano na vida de João. Deus queria revelar as coisas dele, para João, mas lá na ilha de Patmos não dava. Olha o caminho que Deus fez. Deus primeiro mandou João para Roma e depois mandou que o imperador o mandasse para a prisão perpétua na ilha de Patmos. Para quê? Né? Mas era aqui na ilha de Patmos que Deus ia concluir o seu projeto através de João. Ali ele teve a revelação de tudo o que vai acontecer e foi usado como instrumento de Deus para nos trazer o livro da revelação, que seria o Apocalipse, o livro da revelação das coisas que irão acontecer. Deus tem os seus propósitos e objetivo com os seus servos. Ele é soberano e está na sala do controle de tudo. Louvado seja Deus. Deus está na sala do controle. Querido irmão, você que está ouvindo esta aula agora, neste momento, Deus está na sala do controle da sua vida, tá? Não se desespere. Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E tudo ele vai fazer. Não vai fazer alguma coisa. Clama a mim, olha lá, olha lá. Clama a mim e responder-te-ei.
e farei saber coisas grandes, ó, grandes e firmes, que tu não sabes. Aquilo que não desceu ao seu coração, não subiu à sua cabeça, é aquilo que tem preparado, que Deus tem preparado para você. Às vezes estamos em provações, mas Deus tem um plano. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. É possível o homem entender a Deus? Outra pergunta. É possível o homem entender a Deus? O livro de Jó nos mostra que a questão não é o homem tentar entender a Deus, mas experimentá-lo. Então, meus irmãos, experimentar é uma coisa, experienciar é outra coisa, né? Então, muitos têm experiência com Deus, experiências com Deus. Outros experimenta Deus, né? Experimenta. Entender, mas experimentá-lo. Viver e buscar. Buscar a Deus. Buscar a Deus. Jó 42:5. Então, lá em Jó 42:5, vamos ver aqui. Jó 42:5. Vamos ver aqui. Jó 42:5 está aqui. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Então aí é a experiência, né? Não pode ficar somente na teoria. Partir para a prática. Jó estava falando em prática aqui. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Que coisa maravilhosa, né? Coisa maravilhosa. Isto porque Isaías 55, versículos 6 e 9. Isaías 55, versículos 6 e 9. Vamos achar aqui. Isaías. Isaías está aqui. 55, versículos 6 e 9. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Isso é Deus falando, tá? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Eu quero ir por aqui, mas o Senhor está falando para ir por ali. Mas eu quero que vá por ali. Então, 1 Coríntios 2 e 14. 1 Coríntios 2 e 14. Vamos lá, em 1 Coríntios 2 e 14. É... 2 e 14, está aqui. Ora, às vezes nós não compreendamos, mas olha, se você for um homem espiritual, você vai entender. Quando a gente está alinhado com Deus, os nossos ouvidos estão aguçados. Somos ouvidos espirituais, abertos para entender o propósito de Deus. E isso a gente só consegue com intimidade com Deus em oração e leitura da palavra. Então aqui está escrito assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual
discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha que coisa linda, né? Dizer que tem a mente de Cristo só para os que são nascidos de novo. Para aqueles que estão dentro do corpo de Cristo, então pode dizer que tem a mente de Cristo e o Senhor se comunica com ele. Você às vezes pergunta, ouvi o outro dizer assim, o Senhor me disse isso, é porque ele tem a mente de Cristo. E disse mesmo, falou com ele mesmo. E ele entendeu, vá por aqui, ande por ali, seja prudente, cauteloso. Que lindo, né? Conclusão, meus irmãos. Vamos para a conclusão. Nós já estamos aí com 55 minutos de aula, né? Mas foi proveitosa a nossa aula, só o início que foi um pouco assim técnico, mas é porque está dentro da revista e não podia pular, né? Conclusão. Os princípios que aprenderemos no livro de Jó são atemporais, né? Aprenderemos porque nós estamos na lição 1 ainda. E tem a lição 2, nós vamos falar sobre Jó. Você não pode perder esta aula. Quem era Jó? Quem era Jó? Né? O livro Quem era Jó? A lição, a pessoa de Jó. Nós vamos aprender muito nessa outra aula, a aula 2. O livro de Jó nos ensina que Deus é soberano e está no controle. Salmo 103 e versículo 19. Está escrito assim: O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre tudo. Aleluia. Domina lá no seu trabalho, domina sobre a sua família, domina sobre o seu ministério, domina sobre o seu relacionamento conjugal. O reino de Deus domina sobre tudo, né? Olha aí que lindo. Então, o livro de Jó nos ensina que Deus é soberano e está no controle. É preciso manter a fé e perseverança no Senhor em qualquer circunstância. É preciso manter a fé e perseverança no Senhor em qualquer circunstância, né? Então, quando tudo vai bem, nós devemos ter fé, manter a fé e a perseverança. A Bíblia diz assim: sede firmes e constantes, abundantes na obra do Senhor. Firmes e constantes. Então a inconstância não é coisa que Deus se agrada. Se a gente já foi inconstante, daqui por diante não vamos ser mais inconstante. E como a gente fica firme, com a nossa vida ancorada no porto seguro, né? Como é que faz isso? Buscando a Deus. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Então hoje foi falado isso. Buscai a Deus enquanto se pode achar. Então, amém, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vocês que estão me ouvindo pela primeira vez, eu convido a vocês, mais uma vez, para se inscrever no canal. O canal chama assim Obed da EBD. Eu coloquei esse nome. Obed é meu nome, né? Obed é meu nome. Então, Obed da EBD. Procura lá no YouTube que você vai achar várias aulas que tem na minha, né? Vai me conhecer um pouco melhor. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, acionasse aquele sininho que tem para você receber as aulas em primeira mão, né? Assim que eu postar, você já recebe, né? E também dá um joinha aí para nos ajudar. Não só a mim, mas ajudar a obra de Deus. Você está ajudando a obra de Deus. Você está participando. Quando você compartilha esta aula com o seu amigo, com o seu grupo, você está participando na evangelização. Você também vai ter o seu galardão, né? Não é só querendo números que eu quero. Eu quero aqui que seja expandido isso. Então, eu peço a sua ajuda, né? Eu peço a sua ajuda, peço assim que você coloque lá o seu joinha, o seu curtir. Amém, meus queridos? Então, querendo Deus, na próxima aula a gente vai falar sobre a pessoa de Jó, tá bom?
Um beijo no coração, fiquem todos com Deus, tá? Uma boa semana para todos. Amém, meus queridos?